Espero que todos estejam bem. Meu nome é Sandra, eu sou PEC de Matemática, professora especialista no currículo. Eu respondo matemática na diretoria de ensino região de Suzano pelos anos finais, né? Nós temos daí a Dani, né, que é a Daniela, e temos também a Flaviana, que responde pelo ensino médio. Mas hoje, como nós vamos tratar especificamente dos materiais dos anos finais, então estou aqui com vocês. É um prazer, né, novamente estar aqui, digo novamente porque eu saí o ano passado, né, estava na unidade escolar, e esse ano, então, retornei para a diretoria de ensino. Então, talvez os professores, né, que entraram, os novos, né, do ano passado para cá, nem me conheçam, e os que já estavam mais tempo, até pelas lives, né, pelas formações que nós tínhamos que fazer justamente na pandemia, então acabamos que nos vimos mais, né, tivemos mais contatos. Bom, eu vou aqui então iniciar a nossa apresentação para que nós tenhamos esse bate-papo, essa conversa, e nas dúvidas, tem como vocês deixar nos comentários, né, lá no link do YouTube, deixar sugestões, comentários, para que nós possamos, então, conversar, né, um pouco mais, tirar dúvidas, aprender, porque estamos aprendendo, todos nós, e hoje vamos falar um pouquinho da estrutura desse material que nós temos aqui, que é do currículo em ação, tá bom? Tanto o currículo em ação, como também o Aprender Sempre, tá bom? Agradeço desde já os professores que responderam o nosso Google Docs, que tinha lá sobre o perfil do professor. Na última questão, estava justamente solicitando que os professores sugerissem temas para que nós possamos, né, desenvolver, trabalhar com vocês. Nós digo tanto os PECs de matemática, como das outras áreas também, porque todos nós encaminhamos um link do Google Docs, né, com um questionário para ser respondido e tinha as sugestões. Já demos uma olhada nessas sugestões, porém, hoje, esse nosso primeiro contato é para falar um pouquinho desse material, né, de como ele está estruturado, até para pensarmos realmente, tá, nós vamos trabalhar com metodologias ativas, mas conhecendo esse material, pensando na estrutura desse material, tudo bem? Então, nós vamos falar dos princípios pedagógicos a favor da aprendizagem, agradecendo aí a nossa dirigente Mara Silvia Biotto, que sempre nos apoia nessas formações, justamente sugerindo até temas, né, e sugerindo até vídeos justamente para que nós apoiássemos os nossos pares e aprendemos, né, porque o tempo todo a gente aprende, né, nós falamos assim, vamos fazer um vídeo de apoio, porém, lógico, no momento que nós temos a oportunidade de ir visitar e acompanhar as unidades escolares, nós também recebemos informações dos professores, aprendizado, e isso é uma troca, né? O tempo todo é uma troca. Bom, o nosso objetivo, então, é retomar a construção do conhecimento que estrutura as situações de aprendizagem dos cadernos de matemática, currículo em ação e aprender sempre. O aprender sempre nós vamos falar de uma forma bem superficial, porque ele já está até, assim, abrindo o material, nós já percebemos essa construção do conhecimento. E quando eu falo na construção do conhecimento, talvez para os novos, né, os professores que estão aí iniciando, estou pensando assim, do que ela está falando? Que construção é essa? Bom, no material do Aprender Sempre, nós temos já, na estrutura, ele já vem assim, olha, organização da turma, material necessário, daí ele vem iniciando, é uma conversa inicial com o estudante. Aqui, nessa parte do iniciando, ele então sugere uma sondagem, né, os conhecimentos prévios dos estudantes. Depois ele vem desenvolvendo. No desenvolvendo, ele já traz atividades que são mão na massa, são metodologias ativas. E depois, no final, ele traz finalizando. Finalizando é quando ele já sistematiza esse conhecimento. Então, essa construção do conhecimento que está aqui estruturado nesses materiais, do aprender sempre é fácil para observar. Então, observa-se que cada atividade ele vem iniciando, desenvolvendo e finalizando. Agora, será
que neste material do currículo em ação também tem essa construção do conhecimento? E por que essa construção é importante? Né? Às vezes o professor ele trabalha com o material do estudante e daí ele fala, poxa, mas eu nem nunca olhei essa construção do conhecimento, nem sabia. Porque realmente no caderno do estudante não tem essa construção, apenas no caderno do professor. Por isso que é importante que o professor tenha em mãos ou em PDF esse material do professor que vem toda a orientação. E aqui sim ele trabalha com essa construção do conhecimento, que nós chamamos dos princípios pedagógicos para aprendizagem. Por que princípios pedagógicos para aprendizagem? Porque sem esses princípios, desenvolver no estudante essa aprendizagem fica um tanto quanto difícil, tá? E esses princípios facilitam a aprendizagem dos estudantes. Então, vamos olhar porque uma vez nós entendemos né, nós compreendemos essa construção do conhecimento nos materiais, se eu for pegar a língua portuguesa, eu vou entender essa construção, se eu for pegar um outro material, mesmo na minha área de matemática, eu também vou entender essa construção, né, um livro didático, enfim, eu entendendo, eu compreendendo como se constrói esse conhecimento e como esse conhecimento ele é um facilitador da aprendizagem, tá ótimo. Qualquer material que eu pego, eu consigo dar vida a esse material. A competência que nós vamos então trabalhar é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, aqui, novamente, né, nós estamos também falando um pouquinho dessas mudanças que nós temos na matemática e junto com esses princípios pedagógicos que favorecem a aprendizagem. O que então favorece essa aprendizagem? Aqui lendo essa competência. Raciocínio lógico, o espírito de investigação. O espírito de investigação, eu quanto professora, se eu chegar na sala de aula e já for explicando, né, já for dando resposta aos estudantes, eu vou propiciar esse momento de investigação? Será que se eu entro já pedindo para que eles resolvam a atividade, passo o primeiro modelinho, daí falo, ó, segue o modelo, gente, é esse modelo aqui, façam desta forma. Será que eu vou estar propiciando um momento para ele produzir argumentos? Então, essa é a nossa conversa, né? Pensar nesses princípios e pensar nessa matemática que está aí para que os estudantes comecem a fazer investigações, comecem a argumentar e não dar respostas. Na nossa sensibilização, então, eu trouxe aqui um trecho, né, da Unesco, de 2016, que diz assim, os professores são a força mais influente e poderosa em favor da equidade, acesso e qualidade do ensino. É um fato que sem os professores não alcançaremos nossos objetivos de educação para todos. Então, olha aí, né, a nossa força, a nossa influência para justamente alcançar essa educação para todos, né, ter essa equidade, que os estudantes tenham esse acesso à qualidade do ensino. E para que isso aconteça, nós estamos amarrando, então, esses 2 pontos de atenção de hoje. É lógico que tem só esses? Não, tem outros mais, né? Para justamente desenvolver nos estudantes essa argumentação, né? Que eles realmente comecem a pesquisar, para que nós possamos, professor, ter força realmente, né? Cada vez mais para que os estudantes tenham acesso a essa qualidade de ensino, não é só esses 2 pontos de atenção. Nós temos que trabalhar competências socioemocionais, a educação integral, porém, hoje nós vamos pontuar tanto a questão da estrutura dos cadernos, quanto também alguns pontos principais que tem aí na matemática. Bom, e para nossa conversa inicial, então, trouxe aqui essa tirinha, né, de Armandinho, do personagem Armandinho. Então, trago aqui também uma pergunta para nós iniciarmos a nossa conversa. É lógico, né, como nós não estamos aqui de uma forma presencial, eu peço para que vocês, então,
parem, né? Pause um pouquinho o vídeo para que vocês possam discutir, para que vocês possam conversar, depois voltem, continuem, né, na sequência aqui para vermos a finalização desse momento de estudo. Aqui, como não é possível eu já ter de imediato a resposta de vocês, então eu vou fazer a pergunta e já vamos conversando, né? Vamos prosseguindo aqui no nosso estudo. Na tirinha de Armandinho, como o personagem destaca o protagonismo dos estudantes? Então, como que ele destaca? Então, ele coloca assim, ó, primeiro quadradinho. A gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer perguntas, então aqui, né, em linguagem carregada de humor e ironia, a tirinha destaca a conscientização de Armandinho sobre a falta de estímulos, a reflexão, a criatividade, senso crítico e protagonismo dos estudantes. Então, a gente observa aqui nessa tirinha, né, realmente essa crítica, né, que o personagem do Armandinho coloca, que tudo bem, né, estuda, mas por que ele estuda? Só para dar resposta? E quando que ele vai começar a fazer perguntas? Porque tem, né, as perguntas de matemática, a gente percebe que muitas perguntas é até, onde eu vou usar isso, né? Por que eu estou estudando isso? E muitas vezes a gente fala, lá na frente você vai perceber, lá na frente você vai ver, né? E às vezes ele quer fazer perguntas, né? Que não sejam só essas perguntas, sejam outras perguntas também, perguntas que levam à pesquisa, à argumentação sobre o tema trabalhado, mas nós viemos, eu falo nós me incluindo, de uma educação, e já conversei isso outras vezes aqui, né, com os professores, com os pares, que nós viemos realmente de uma faculdade e de uma cultura também, quando nós estudávamos lá nos anos finais no ensino médio, a dar resposta. E ai de nós que não dessemos respostas também rápidas, que não era só dar respostas, as respostas tinham que ser rápidas, né? Fazer a tabuada, chamar a oral da tabuada, 2 vezes 2, e você tinha que rapidamente responder, né? Você não podia nem pensar muito, que já passava para o próximo e você já ficava sem ponto. Então, nós viemos essa cultura de dar respostas. Por isso que até os nossos estudantes, eles têm o hábito mesmo de querer que nós damos logo a resposta sobre aquilo que nós estamos ali trabalhando. E a ideia é começar a fazer com que esses estudantes, que eles façam perguntas, né? No segundo momento, que é a problematização, vem então aqui uma pergunta para a gente começar a colocar a mão na massa, né? Existe uma lógica nos materiais de matemática que propicia a construção do conhecimento? Será que existe? Então, esse é um outro momento que sugiro aí que vocês também pausem o vídeo e que vocês peguem esse material de vocês, do currículo em ação, do Aprender Sempre, da série que vocês, ano e série que vocês estão trabalhando, e que vocês comecem, então, a analisar esse material. Será que, igual eu falei, né, no material do Aprender Sempre, já está aqui escrito, né, iniciando, já tem aqui todo o passo depois que ele começa lá a levantar os conhecimentos prévios, ele vai desenvolver, que é o mão na massa, ele vai ali também finalizar, está aqui, já bonitinho no material. Mas o desafio hoje é de buscar nesse, né, no currículo em ação. Será que a gente consegue ver também essa construção do conhecimento? E se não tiver, o que eu posso fazer? Então, a ideia é essa, que vocês busquem aí o material de vocês, que nós possamos fazer, então, esse mão na massa. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão, né, que eu peguei esse material do 6º ano, dos anos finais, do primeiro semestre, situação de aprendizagem 3, para a gente fazer análise, igual eu falei. Né? A ideia é que vocês primeiro analisem o de vocês, e daí vocês voltem aqui para o vídeo e que a gente possa, então, ir analisando. Né? E vocês, poxa, olha, Sandra, essa parte eu acho que nós poderíamos conversar um pouquinho mais, posso ir na unidade escolar para que nós possamos, no momento aí de estudo, debruçar sobre esse material e conversarmos um pouquinho mais. Vocês podem deixar os comentários aí no link do YouTube, tem lá os comentários, pode deixar ali também comentários, que daí vem para o meu e-mail, eu também
consigo conversar ali com vocês, tá? Então, fica aberto esse momento para estudo, para que nós possamos conversar e aprendermos juntos. Nessa situação, nesse recorte que eu fiz a situação da aprendizagem 3, vou socializar com vocês, então, onde eu encontrei essa construção do conhecimento. No primeiro momento que vem essa situação de aprendizagem, tem uma conversa com o professor. Então, a gente observa que todas as situações de aprendizagem, ele começa com a conversa com o professor. Por isso que eu volto, né, a enfatizar a importância do nós, né, nossa quanto professor, olharmos para o material do professor, né, porque se nós formos só com o material do estudante, não vai ter essas orientações, e essas orientações são fundamentais para que nós possamos trabalhar com aprendizagem, porque senão a gente só ensina, e esse ensina é o quê? Solicitar que os estudantes deem resposta, mas como trabalhar com eles para que eles realmente comecem a fazer perguntas, a questionar, a argumentar, a fazer pesquisas, né? Então, aqui tem um procedimentos, né, que eu observei que propicia esses momentos, né, que o estudante pesquise, que o estudante faça o levantamento dos conhecimentos, das coisas que ele já sabe, né, mas vamos estudar ele aqui então juntos. Bom, então vem essa conversa com o professor e a gente vê que nessa conversa ele traz já os objetos de conhecimento. Olha, nós vamos tratar sobre o quê? Proporcionalidade, comparação de configurações retangular, envolvendo números naturais durante a realização dessa atividade. Então, esses são os objetos de conhecimento. E daí ele coloca, né, que nessa atividade o professor pode circular, né, pela sala, incentivando as duplas. Então, aqui ele já traz uma metodologia de como que vamos trabalhar isso. Olha, em duplas. Fazendo o que em duplas? Intervenções que levam os estudantes a refletirem sobre estratégias pessoais utilizadas. Então, aqui nessa orientação para o professor, ele já deixa também claro que nós não vamos, quanto professor, iniciar nossa aula já explicando, já dando resposta, já pedir para que eles resolvam. Não. É eles que vão ter que buscar estratégias pessoais para resolver a atividade proposta. São eles. Ah, mas, Sandra, e se o estudante falar, professor, eu não sei nem por onde começa? Aqui ele diz assim, ó, assim como a exploração do cálculo mental. Então, poxa, ele não consegue estruturar ainda o pensamento dele no papel, ele não consegue fazer esse cálculo. Nós podemos, então, conversar com esse estudante e entender como que ele pensa, né, o que ele interpretou, o que ele imagina que deve ser feito ali naquela atividade. E aqui nesse momento não tem certo nem errado. O estudante vai trazer o que ele já sabe. Esse é o momento da conversa inicial. Esse é o momento que vocês vão analisar, na verdade, esse conhecimento do estudante já adquirido, esse conhecimento que ele trouxe, né, de anos anteriores, do que ele já aprendeu, do que ele sabe, do que ele ainda está para ser desenvolvido, né, que ainda tem dificuldade. É aqui que nós vamos observar. Então, aqui ele traz essa conversa com o professor. E a gente observa daí que na atividade 1, né, numa situação, problema que ele traz, ele coloca que o objetivo é explorar as ideias de proporcionalidade. Ele não fala aqui que já é resolver, né, é explorar as ideias de proporcionalidade, de comparação de configuração retangular envolvendo números naturais, resolver problemas com números naturais. Né? Então, a gente observa que, primeiro, ele explora essas ideias de proporcionalidade, depois ele começa a resolver os problemas. Então, na conversa inicial, observa aqui que ele coloca, organize a turma em dupla. Novamente, ele traz uma metodologia, olha, em dupla, né? De que forma que você vai trabalhar? Em dupla. Para que realizem a leitura, então, olha aqui de novo, é uma leitura e que resolvam as situações apresentadas. Observe os diferentes procedimentos utilizados pelos estudantes. Então, aqui, olha só, gente, nós estamos observando essas estratégias de qual forma esse estudante resolveu aquela situação proposta. Principalmente se já utilizam a configuração retangular, multiplicando a quantidade de linha pela quantidade de coluna. Será que ele já tem esse amadurecimento de fazer essa multiplicação? Ou
será que ele ainda se apoia na ideia de soma por parcelas iguais? Então, olha como é importante fazermos esse levantamento dos conhecimentos prévios, para identificarmos até em que passo que está esse estudante, né? O que ele já sabe? Será que ele já consegue fazer essa multiplicação ou não? Ele ainda vai resolver a multiplicação multiplicando, né, a soma ali, multiplicando não, né? Digo, apoiado ali na ideia de soma de parcelas. De que forma que ele consegue estruturar esse pensamento? Então, aqui, ele, nessa primeira atividade, ele ainda, né, o estudante, ele vai explorar o cálculo mental, ele vai trazer suas estratégias, o professor vai estar circulando, vai estar observando, pode pedir para que os estudantes, né, que aqui é a sugestão, para que os estudantes elaborem situações problema, trocam em duplas, né, trocam as duplas, e daí uma dupla resolve o que a dupla A fez, a turma A pensa no que a dupla B fez, e assim eles socializam. Nesse momento é a sondagem, é o conhecimentos prévios. Na problematização, daí, que é nessa atividade 2, observa que ele já problematiza e também sistematiza. Por quê? Ele traz nessa conversa inicial também, né, ele traz ali o objetivo, que ele já falou, que é interpretar e compreender. Então, observa-se que na 1, ele explora as ideias de proporcionalidade. Na 2, o estudante vai interpretar e compreender a organização na resolução de expressões numéricas. Então, a gente observa aqui que o grau de complexidade aumenta, ele já tem que interpretar isso. Então, ali existia uma sondagem. Aqui, a conversa, até para o professor, já é assim, ó. Converse com os estudantes sobre os procedimentos convencionais para a resolução das expressões numéricas. Inicie o diálogo com a turma, apresentando o problema da professora Clarice. Então, aqui ele já traz, né? Ele já traz aqui um problema. Percebe-se que lá o estudante poderia até criar uma situação problema e trocar entre as duplas. Aqui não, ele já entrega uma situação problema e ele já pede para que o professor, né, fale sobre procedimentos convencionais. E daí ele coloca, solicitando que analisem as resoluções apresentadas como resposta ao problema para responderem às questões. Nesse momento, após a socialização das respostas, discutir sobre a ordem de resolução em relação às operações, ou seja, existe, ele não pode ali já, olha só, o primeiro ele já é do jeito que ele sabe, ele ia apresentar o que ele sabe. Aqui o professor já começa a fazer as mediações, porque ele já começa a dizer, olha, existe aqui uma ordem para resolver as expressões numéricas, e aí ele já começa a mediar, né? É lógico, aqui entra perguntas da mesma forma, o professor, a ideia dele é levar que o estudante ele reflita, ele pense, não dar resposta, mas aqui já começa a problematizar, sistematizar, ou seja, o estudante ele trouxe o que ele sabe, mas aqui o professor já começa a mediar. E daí ele coloca, você pode organizar os estudantes em dupla para a resolução das situações propostas, circule pela sala, observando e fazendo intervenções com os questionamentos sobre os contextos apresentados em cada situação. Auxilie as duplas sobre a organização das expressões numéricas. E, ao final, socialize as produções das duplas para validar ou não as respostas encontradas. Olha esse finalzinho, que bárbaro, gente. E a gente começa a ver, então, essa construção do conhecimento. Lá no início, né, que traz o iniciano, que é o conhecimentos prévios dos estudantes, ele coloca justamente o quê? Olha, eu preciso saber o que o estudante já sabe, o que ele trouxe, o que ele entende por essas multiplicações, como ele resolve isso, né? E daí vai as estratégias pessoais. E o estudante ele poderia criar, ele poderia trocar. Aqui e ali, em momento nenhum, ele fala que o professor já tinha que validar. Na atividade 2, não. Ele já diz assim, ó, ao final, socialize as produções das duplas para validar ou não as respostas encontradas. Então, aqui já entra justamente, olha, eu preciso aqui começar a sistematizar, eu preciso começar a problematizar. E daí é legal porque eu volto lá na Silvia Centelhas, que era a nossa formadora do Aprender Sempre, né? Os professores que estavam aí na rede na época, lembra das formações
da Silva Centelhas, e ela falava muito sobre isso, né, que nós tínhamos que o tempo todo fazer perguntas, né, para que os estudantes refletissem, e não para que eles dessem respostas, para que eles realmente entendessem que em certo momento eles precisavam pesquisar, eles precisariam argumentar. E daí ela traz um texto que chama A Relevância da Pergunta do Professor em Aulas de Matemática. E é interessante que ela traz daí 3 momentos também. E ela traz os momentos que são as perguntas estruturadoras, que são perguntas justamente lá ali no momento da sondagem. Depois ela fala das perguntas abertas. Essas perguntas abertas entram aqui neste momento, que é o momento da problematização e da sistematização. Neste momento nós estamos conhecendo a estrutura do caderno, mas eu volto em outro momento para falar direitinho dessa relevância das perguntas. E depois ela fala das perguntas de verificação, que é no momento justamente da avaliação e da sistematização. Então, olha só que bacana, né? Quando a gente começa a trazer os referenciais junto com esse material e entender essa estrutura. Na atividade 3, continua aqui na problematização, porque o estudante ele já precisa reconhecer a potenciação como operação matemática sendo produto de fatores iguais. Então, aqui, nós vimos que começou lá numa sondagem, na problematização, ele precisou interpretar, aqui ele já precisa reconhecer o que? A potenciação. E a gente observa que no início, então, existia o quê? Uma atividade que os estudantes precisavam ali fazer uma multiplicação, né? Ali não tinha ainda a ideia da potenciação. E como ele vai, a cada atividade, aumentando o grau da complexidade, né? O aprofundamento, então, dos estudos. Aqui ele já entra na potenciação. Então, a gente consegue ver essa linha também de aprofundamento nessas atividades. E aqui ele já entra aqui na potenciação, ainda problematizando, só que ele pede para nós resgatar as necessidades de representação de forma de potência. Então, observe nessa linha que ele começou lá na multiplicação, né, que é justamente a ideia era observar se os estudantes já faziam essa multiplicação de linha por coluna, ou ainda eles se apoiavam na ideia de soma das parcelas. Ali vem exercícios bem, né, atividades bem simples. Daqui na expressão numérica, ele já acrescenta um pouquinho mais, porque aqui ele precisa entender que ele precisa resolver primeiro ali os parentes, que na resposta ali já existe um procedimento que ele pode apresentar aquela resposta de uma outra forma, e daí então ele fala, olha, qual seria essa outra forma? Uma forma de potenciação. Então ele resgata a necessidade da representação em forma de potência. E daí ele coloca, né, e que se remete ao uso da multiplicação, e aqui ele já usa também uma atividade que eu até fiz um recorte aí para vocês, mas não vou ler na íntegra, porque vocês vão estar aí com o material e cada um, talvez, estudando o material aí que tem em mãos, né? Então, aqui não vem o caso eu ler aqui essa situação problema, mas a gente observa que é uma situação problema que justamente ele precisa resgatar lá o que nós estávamos trabalhando, que é a multiplicação, já a representação de forma de potência, né? É uma situação, problema que ele vai ter que interpretar, então aumenta o grau aqui, o aprofundamento, né, da habilidade em si. E essa habilidade, nós precisamos também entender que nós temos lá, aqui, até isso, trouxe aqui para vocês, mas nós temos lá também, né, na escola de formação, no currículo em ação, na hora que a gente procura, né, saber quais são as habilidades do currículo, nós temos todas. Aqui, a habilidade que nós estamos trabalhando é do ensino fundamental, 6º ano de matemática, situação de aprendizagem 3, né, solucionar e propor problemas que envolvam cálculo, mentais ou escrito, exatos ou aproximado, com números naturais por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvido, com ou sem uso de calculadora. Qual o objeto de conhecimento?
operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com os números naturais e divisão euclidiana. Então, é interessante também nós olharmos aí para essas habilidades, né? Para sabermos o que está solicitando nesta habilidade. E aqui a gente consegue, então, entender perfeitamente, né, que ele está explorando justamente essa habilidade que é da potenciação, da multiplicação, envolvendo os números naturais. Bom, ainda na atividade 4, ele traz lendo e escrevendo em forma de potência. Trabalhar a potenciação da língua materna e matemática. E aqui entra, que é uma linguagem bem bacana, né? Porque daí ele resgata as atividades anteriores, né? Então ele coloca, ó, conversa inicial. A atividade anterior fomentou a criatividade dos educandos e elucidou a necessidade da representação em forma de potência. É importante reforçar que as únicas representações em forma de potência que possuem nomes especiais, daí ele fala, né, que é o do elevado ao quadrado, elevado ao cubo, mas também que pode ser lidos como elevado à segunda potência, elevado à terceira potência e assim sucessivamente. Mas aqui ele aprofunda ainda um pouquinho mais. Na atividade 5, calculando o valor da potência, o verbo ele ainda está no reconhecer os elementos da potência, porém, quais elementos da potência? Expoente, a base da potência. Sua representação como produto de fatores iguais e determinar estratégias para a resolução de sua situação-problema. E olha só, ele também vai determinar estratégias para ele resolver a situação. E na conversa inicial ele coloca, após serem capazes de representar a multiplicação de fatores iguais, que foi nossa primeira atividade, em forma de potência e compreender tal procedimento. Os próximos passos está em calcularem o valor de uma potência. É importante que fique claro aos estudantes que a representação em forma de potência é uma simplificação da forma de escrita de uma multiplicação de fatores iguais. Se aqui nós percebemos que nessa construção, né, ele vem aí problematizando que nessa construção, esse estudante ainda não conseguiu perceber isso, e a atividade do caderno está aqui, atividade 5. E aí, o que eu faço? Gente, vou buscar outras atividades, eu vou buscar outras metodologias. E daí, realmente, vai estar aqui nesse caderno? Não, porque já entrei na atividade 5, né? Se eu voltar mesmo para uma atividade 4 do caderno, vai ser a mesma, né? E eu já penso assim, poxa, já trabalhei com essa atividade, usando essa metodologia, então, agora, o que eu vou fazer, né? Eu preciso pensar numa outra estratégia, preciso pensar numa outra metodologia, preciso buscar um outro jeito, porque ele ainda não compreendeu, ele ainda não socializou que essa multiplicação lá do início, que era de fatores iguais, elas podem ser representadas por potência, né? Então, é importante quando nós chegarmos a essa problematização, também pensar se todos os estudantes estão acompanhando. Se não estão, como que eu faço? E daí vinha a pergunta, tá? E se eu tenho metade da sala que está compreendendo e a outra metade não está compreendendo? Daí onde eu falei, né? Eu preciso trabalhar com outras metodologias. Quando a gente pensa em estação por rotação, é uma metodologia bacana, porque eu consigo, nas estações, propiciar isso, né? Uma atividade um pouco mais avançada, uma atividade que não é tão avançada, que é justamente para atender esses estudantes que ainda não compreenderam, né, essa questão da multiplicação de fatores de forma de potência. É uma sugestão também. E já na atividade 6, a gente percebe a sistematização junto com uma avaliação. Então, aqui, a gente percebe que ele coloca organizar e resolver expressões numéricas. Então, olha só, ele não vai mais só reconhecer, ó o verbo reconhecer, trabalhar com potência, reconhecer também aqui na atividade 3, interpretar e compreender, que são do grupo 1, lá falando da matriz do SARESP, né, que são competências cognitivas.
que também podemos entrar num outro momento e falar sobre isso. Aqui, na 6, ele já fala organizar e resolver expressões numéricas e com diferentes operações. E daí ele vem com a conversa com o professor, uma conversa inicial. Nessa atividade, os estudantes aplicarão, olha aqui o verbo, eles aplicarão os conhecimentos sobre operações numéricas com o acréscimo das operações de potência. Então, aqui eles já vão aplicar o que eles aprenderam ao longo das situações de aprendizagem. Aqui a gente observa essa sistematização e essa avaliação. Não está escrito avaliação, porque a avaliação ela é no processo, ela é o tempo todo. Eu vou avaliando, eu percebo que algum estudante não está acompanhando, eu retomo, né? Ela é constante. E o nosso caderno ele não tem mesmo ali um momento escrito avaliação. Porém, aqui é um momento que eu preciso fazer, eu quanto professora, eu preciso fazer essa avaliação do que realmente foi desenvolvido nas minhas aulas e o que esses estudantes realmente estão também compreendendo, né? E aqui, nessa atividade, ela traz claramente que os estudantes, eles aplicarão esses conhecimentos ao longo dessas situações de aprendizagem. Então, aqui a gente consegue visualizar essa construção do conhecimento, né? Começa lá no iniciando, desenvolvendo e finalizando, né? Em outras palavras, tem lá os conhecimentos prévios, depois, junto com uma contextualização, depois ele tem um mão na massa, que é o momento da problematização, que muitas vezes no momento ali da problematização também a gente observa a sistematização. Tem um momento aqui que ele vai justamente sistematizar e avaliar. Então, a gente percebe, né, esses princípios pedagógicos que realmente é por meio deles que nós vamos garantir a aprendizagem. Então, conseguimos observar nessa situação de aprendizagem. De repente, na situação de aprendizagem que vocês estão analisando, vocês estão pensando assim, poxa, eu não estou vendo isso, não estou enxergando dessa forma. Gente, pode solicitar aí para o coordenador, olha, pede um momento, né, para que a Sandra venha, para que a gente possa conversar aqui no momento de ATPC, para que a gente possa entender esse material, ou até mesmo analisar e falar, não tem todos esses procedimentos pedagógicos, Sandra, e aí? Bom, quando não tem, daí cabe a nós, é o que eu falei no início, né, se nós já entendemos que existe essa construção, que essa construção ela favorece a aprendizagem, e isso na minha sistematização, vou mostrar os documentos que dizem isso, e até mesmo pelo material que nós já vimos aqui do Aprender Sempre, que também está estruturado desta forma, vimos nesse material também, mas se alguma situação de aprendizagem não aparece dessa forma, eu, como professora de matemática, vou buscar, né? Eu vou buscar, poxa, aqui, olha, esse momento do levantamento de conhecimentos prévios, eu não vi no material. Então, eu busco, né? Eu pego aqui uma atividade num outro material e daí eu vou fazer esse levantamento de conhecimentos prévios. Se eu perceber, poxa, mesmo o levantamento de conhecimentos prévios que está aqui no caderno ainda é pouco, também posso trazer, né, mais uma situação e trabalhar com os meus estudantes. Isso sem problema. Então, gente, essa é a lógica do material, porém, eu também trouxe mais uma atividade aqui para a gente pensar. Será que existe uma lógica nos materiais de matemática que propicie o desenvolvimento integral do estudante? Porque nós falamos até então dessa parte, né, dessa competência cognitiva. E a competência socioemocional? Será que esse material, ele traz, né, alguma sugestão sobre isso? E daí a gente observa aqui nesse material, logo aqui nas primeiras páginas, sim, né, ele trabalha, ó, integrando o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico. Ele traz aqui o que são as competências socioemocionais, ele trabalha aqui com a macrocompetência, já na página 7, aqui, né, na página 6, na página 7, coloquei aqui embaixo para vocês, ele já vem aqui definindo as competências, as macrocompetências, competências, tudo aqui bonitinho, né? O que precisa ser trabalhado. E como integrar as competências socioemocionais ao trabalho pedagógico. Então, também tem sim nesse material. Então, até no material Aprender Sempre, nós temos também lá, quando nós vamos buscar, né, os materiais, na IFAP a gente também observa que tem o material do Aprender Sempre que
tem até um exemplo de atividade que tem, né, desenvolvendo a competência socioemocional, integrada aí com uma atividade de matemática. Bom, e como eu falei para vocês, para sistematizar esse conhecimento, para não dizer, a Sandra tirou tudo isso da cabeça dela, né? Eu não estou vendo nada disso. Então, aqui é o momento que também eu trouxe, né, para vocês perceberem que isso, existe um documento, né? Existe um documento que norteia esse nosso trabalho. Esse documento tem no Caderno do Gestor, volume 2, 2010. Na verdade, tem até uma videoconferência que está lá na Rede do Saber, lá no finalzinho, que eu coloquei para vocês as referências, tem lá o link bonitinho, e que traz um vídeo que já fala desses princípios pedagógicos desde 2017, né? E daí vem trabalhando, aí a gente tem o caderno do gestor aí de 2010, que também vem trabalhando desta forma, e temos o Aprender Sempre 2021, que também a gente percebe aí essa construção. Mas esse material, então, fecha aqui, né, é um documento que nós estamos embasados para dizer dessa importância, né, desses princípios, que ele coloca que essa construção do conhecimento, né, a utilização de procedimentos metodológicos adequados para o desenvolvimento dos planos de aula é de extrema importância. E esses procedimentos, quais são? Proposição de uma sondagem inicial, né, do que nós já conversamos, que é o momento que o professor vai aferir o conhecimento do estudante sobre o tema que será introduzido. Ele fala da problematização do tema, que é o momento que o estudante vai resolver problemas em situações escolares, pressupõe problematizar os fatos, ou seja, colocar a mão na massa mesmo, formular hipóteses. Olha lá, né, nossa competência, que lá no início nós estávamos falando, né, levantar hipóteses, argumentações sobre suas causas, com base em teorias e paradigmas da ciência estabelecida, para então emitir conclusões autorizadas. Então, na problematização, que é o mão na massa, né, igual eu falei, nessa sondagem ele vai trazer o que ele sabe e nós vamos ali ter uma leitura de como estão os nossos estudantes. Já na problematização, eles precisam levantar hipóteses, eles precisam argumentar, justamente para que eles consigam, né, em base em teorias, em base justamente de conhecimentos matemáticos, então emitir conclusões, conclusões autorizadas, é lógico. Né? E na sistematização é uma ação do educador e que deve ser feita durante todo o processo, né? E isso nós vamos ver um documento que eu coloquei aí, lá no final também tem um link para vocês, que é esse texto que eu falei com vocês, que é a relevância da pergunta do professor em aulas de matemática. Né? Tá aí a Andréia Camargo, então ela traz a pergunta na sala de aula, concepções e ações de professores de ciências e matemática, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e que ele explica a importância das boas perguntas. E na avaliação, então, está aqui a Jussara Hoffmann, né, de 2012, na página 3, que ela destaca que avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança. Por isso que, até no material, vocês viram que não tem lá pontualmente escrito avaliação, que é só lá no final, né? Ela é dentro desse percurso, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com a intenção de favorecer o máximo possível do seu desenvolvimento. Então, isso é um documento, né, que nós estamos embasados aí para dizer sobre esses princípios pedagógicos. E no material Aprender Sempre, é aquilo que eu falei para vocês, lá já está bem claro essa construção, né, que ele traz 3 momentos bem distintos. O inicial, que é o iniciando, que ele coloca lá o iniciando, que busca engajar os estudantes nas atividades por meio de questões que desperte sua curiosidade e mobilizem a investigação em busca de respostas. O durante, que é a problematização, que ele coloca aqui como desenvolvendo, para que atuem com uma postura de fazer matemática em sala de aula, seja ela presencial ou virtual, isto é, mobilizando o seu pensar, porque nós sabemos, né, que no ensino médio aí nós temos algumas aulas que ainda são virtuais, do aprofundamento. E podemos perceber que a sessão finalizando, há uma preocupação em colocar em evidência os resultados obtidos pelos estudantes,
socializar as estratégias desenvolvidas e o professor, então, vai validar ou não essas respostas. Já é no finalizando. Bom, gente, aqui então nós fizemos, né, um levantamento bem rápido aí, mas, igual eu falei, coloco aí à disposição, né, para esse aprofundamento desse estudo, sobre esses princípios pedagógicos que propiciem a aprendizagem dos estudantes. Agora, nós vamos olhar pontos de atenção que está na matemática, que, né, os professores que estão aí mais tempo também já conhecem, porém, nós temos, né, os professores mais novos, então coloquei aqui alguns pontos de atenção. São só esses? Não, são outros. Mas aqui, até pelo nosso tempo, destaquei esses. Primeiro, gente, o material do caderno do professor, ele já vem dizendo aqui na primeira página, né? Ele já vem falando o que é esse documento. Então, ele fala que é um documento que está aí a partir do currículo paulista, né? E o que ele permite? O desenvolvimento integral dos estudantes, que nós vimos também que sim, né? Ele está permitindo esse desenvolvimento, porque ele também trabalha aqui com as competências socioemocionais, e que podem ser adaptadas conforme o desenvolvimento das atividades realizadas pelo professor com os seus estudantes. Então, olha só, aqui ele já coloca que pode ser adaptado, é o que eu comentei com vocês. Se nas atividades eu já percebo que os estudantes não estão compreendendo ali nesse exemplo, né, que, poxa, a multiplicação, eles ainda estão ali com base na soma de parcelas, que ainda eles não compreenderam que essa multiplicação ela pode ser representada de forma de potência. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer adaptações. Até porque eu também tenho, né? Não posso esquecer do meu estudante também, o público-alvo da educação especial, né? E esse material ele precisa sempre ser analisado para esse público, precisa ser adaptado. E aqui o material ele deixa muito claro isso, né? Que ele deve ser adaptado conforme o desenvolvimento das atividades. Tudo bem? Ele traz orientações pedagógicas, nós já vimos aqui que traz sim, porque ele traz, olha, faz em dupla, né? Ele traz já uma estratégia, né? Ele traz metodologia, ele traz recurso. Assim, não, mas eu vi aqui, por exemplo, a situação de aprendizagem 3. O recurso aqui, pelo que eu vi, é tudo dentro de sala de aula, então eu vou usar só a lousa, né? Não vou usar outro material, não vou usar outro recurso. Bom, daí é o que nós já vimos anteriormente, nós podemos adaptar, né? Eu, por exemplo, nessa atividade, eu já vejo trabalhando com aquelas cartas que hoje nós encontramos até na internet, aí, pesquisando, que ela lembra aquelas cartas do Uno, e que daí eles, né, tem professores que estão adaptando e fazem justamente potenciação, multiplicação, podemos mudar, né? Isso não impede, né, usar as metodologias ativas e os recursos também, usar em diferentes espaços. Ele fala do conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas, que nós já vimos que também, né, tem lá esse material com as habilidades do currículo paulista e tem as habilidades essenciais também. Nós vimos que inclui tópicos de avaliação e recuperação. Ah, mas eu não vi recuperação. Mas é aquilo que eu coloquei para vocês, né? Se não tem recuperação, eu posso acrescentar, né? Eu posso adaptar esse material. E, aliás, precisa ter a recuperação. E além de apoiar a prática pedagógica. Nesse apoio à prática pedagógica, ele fala da formação continuada, que cabe a quem, né? Também a ser desenvolvido por quem essa formação continuada? Professores coordenadores, supervisores de ensino, diretores do núcleo pedagógico e pelos professores coordenadores do núcleo pedagógico, que antes eram os PCNPs e que agora são os PECs. Tá? Então, essa formação de hoje é algo que também está aqui orientado no material. Nós temos um embasamento para isso. Bom, outro ponto de atenção é entender que esse material também ele já está organizado, a matemática está organizada em 5 unidades temáticas que são correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Então, quais são as unidades temáticas? Número, álgebra, geometria, grandezas e medida e probabilidade estatística. Elas estão, então,
correlacionadas com o quê? Com os objetos de conhecimento, que é equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, interdependência e também temos representação. Também um outro ponto de atenção é entender, então, como que está cada situação de aprendizagem que vem lá, né, um objetivo, qual a ideia desse objetivo de aprendizagem, né, vinculando aí com as habilidades que são estruturadas. Que estão estruturadas. De que forma elas estão estruturadas? Primeiro, vem, exemplo aqui, resolver problemas envolvendo cálculo de medidas de perímetros e áreas. Resolver, que é um verbo, ele coloca como um processo cognitivo. Resolver, elaborar, né? São aí processos cognitivos. Daí depois ele entra, tá, vou resolver o quê? Então, entra o conteúdo. Eu preciso resolver um conteúdo. Que conteúdo? Problemas envolvendo cálculo de medidas. Em que contexto? De perímetros e área, que é o modificador. Então, esse é um ponto de atenção também para a gente observar sempre essa construção desse processo cognitivo. Um outro ponto de atenção, né, no ensino fundamental na matemática, isso vem muito forte, esse letramento matemático. E esse letramento matemático, ele casa certinho com o que nós já tínhamos falado sobre a competência lá no início, que essa competência precisa ser desenvolvida no estudante, né? Vem lá desde a tirinha, na verdade, né? Quando coloca que estudante precisa ser protagonista, na competência, quando vem colocando que esse estudante, ele precisa argumentar, ele precisa levantar hipóteses, ele precisa fazer pesquisas, né? E aqui vem novamente o letramento matemático, que ele coloca muito forte a definição como as competências de habilidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar. Olha só, comunicar e argumentar matematicamente. Se eu entro já na sala de aula e eu só passo atividades para que esses estudantes dão resposta, em que momento que eles vão se comunicar e argumentar? Então, percebe-se que tudo isso está bem amarrado, né? Bem fechadinho para a gente entender. E que, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução dos problemas, em uma variedade de contextos. Ou seja, né, vocês viram que na primeira situação de aprendizagem, ele pede para que o estudante resolva aquelas atividades usando procedimentos dele, né? Conhecimentos que ele tem para resolver aquela atividade, né? Resoluções próprias. Porém, aqui ele já coloca, e lá ele também coloca que pode ser dentro desses procedimentos pessoais, mas também pelo cálculo mental. Então, ele já usa também aí outros contextos. E aqui também, no letramento matemático, ele também coloca uma variedade de contextos. Se eu vou explicar, gente, expressões numéricas e eu só uso um tipo, né, só num contexto, é difícil, porque o estudante, de repente, ali, para representar daquela forma que você colocou, para ele fica difícil, mas se você explicar aquela atividade em outro contexto, de repente, né, olha, levar para uma feira, levar para um outro local, né, para uma cantina ali dentro da unidade escolar, enfim, levar para um outro contexto, ele vai entender. Agora, eu preciso propiciar nesses outros contextos, né? Porque se eu ficar só num tipo de atividade, às vezes acaba dificultando. Então, ele fala, utilizando o que? Conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Aqui também daria uma outra conversa, gente, sobre o letramento matemático, porque tem muita coisa. Bom, gente, eu agradeço aí a participação de todos vocês, né? Coloco aí à disposição, né? Como eu já falei aí no processo da nossa conversa formativa. Esse é um momento realmente rápido, né? Esse é o nosso primeiro contato. Deixo aqui o referencial aqui para vocês, tá bom? Então, tudo que nós discutimos vai estar aí no referencial e eu vou deixar para vocês. Gente, agradeço demais. Espero que esse contato nosso aqui
seja, né, um início de muitas outras conversas, muitos outros momentos, e que, né, de certa forma, posso estar colaborando. E que eu tenho certeza que também vou aprender muito com vocês. Gente, agradeço, viu? Gratidão e um ótimo trabalho para todos vocês.